Jesus pelos irmãos. Amado, deixar uns versículos aqui da Palavra de Deus que é muito importante para a nossa vida. É grande, mas eu vou explanar alguns versículos e vou pular alguns porque é muito grande. No livro de João, capítulo 15, verso 1 em diante. O título diz assim. Tem um acrescentamento aqui que é o homem que acrescentou, porque nas outras Bíblias eu acho que não tem essas Bíblias mais novas, né? Essa Bíblia aqui está meio derrubada, mas ela ainda é dessas mais modernas. Está escrito assim. A continuação das últimas instruções aos discípulos. A união íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto é tirada e limpa todas aquelas que dá fruto para que dê mais fruto. Amado, na outra versão está escrito que o Senhor poda para que dê mais fruto. Aqui fala que limpa para que dê mais fruto. E aqui diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiverdes na videira, assim também vos, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, e vós a vara. Quem estáis em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observa aqui, irmão, vou explanando alguns versículos. Observa o que a palavra está falando para nós aqui. Aqui em cima no 2 diz assim, ó, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Então, o Senhor está falando que todo ser humano, todo homem que estiver nele, que diz que é cristão, mas não dá fruto, essa vara é cortada e lançada fora, lançada ao fogo. Ó. E a vara que dá fruto, olha o que está dizendo. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Na outra versão, o Senhor fala que poda para que dê mais fruto. Mas essa forma qual a palavra fala que poda e limpa para que dê mais fruto, são as provações, são as dificuldades que surgem para você orar mais, buscar mais o Senhor. Porque se o Senhor dê tudo para nós com facilidade, nós esfria na fé, nos acomoda. E por isso que tem as lutas, tem as dificuldades, para que nós não venhamos acomodar. E aqui o 4 diz assim, estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, o que está querendo dizer? A vara de nós mesmos, nós de si mesmos não podemos gerar fruto nenhum. Não pode dar fruto. E se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se não tiver na videira, e nós não tiver nele, ele não tivesse na videira, Jesus na videira e nós nele, nós também não poderia dar fruto. Olha aqui, está falando em mim. Ó, eu sou a videira. Aí já revela aqui, eu sou a videira, e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós tivéssemos... O que é os frutos? Os frutos que a palavra está dizendo são almas que você ganha para Jesus, trabalhos que você faz, trabalhos sociais. Mas o trabalho social sem a presença do Espírito Santo não vale nada. É uma junção, como eu sempre falo, uma seguida da outra. É você trabalhar na obra de Deus. E as pessoas ímpias, as pessoas podem até te perseguir, podem até te odiar. Mas elas têm que dizer, ali lá vai um crente, ali lá vai um homem de Deus, ali lá vai uma mulher de Deus.
Então os frutos do Espírito são coisas boas, são benevolência, são bem que você faz o próximo, o amor ao próximo. Assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pela igreja. Dar a vida, como se diz, amando, não traindo, não vendendo, não prejudicando, não entregando para a morte. O cristão, ele dá testemunho de Jesus. Se você é de Jesus, você dá testemunho de Jesus. Então, ele diz claramente, eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então, olha o 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colher e lançam no fogo. Ardem. Se vós estiverdes em mim, e na minha palavra estiver em vós, pede tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, observa para ver. Amados, às vezes a gente ora a Deus, a gente ora e não recebe certos pedidos das nossas orações. É porque nós não estamos verdadeiramente em Cristo. Está faltando algo em nós. Porque a palavra, ela diz claramente aqui, ó. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara seca e é lançada, e colhe e lança no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedi tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, se nós estiver no Senhor, e a palavra do Senhor estiver em nós, tudo que nós pedir será feito. E a palavra não está falando assim de uma coisa de você escolher para pedir, não é tudo. A palavra fala tudo. Tudo que pedir será feito. Porque o tudo de um cristão é limitado. O tudo de um cristão não é um tudo de um homem mundâneo. Porque o senhor sabe que um cristão vai pedir ele tudo, mas tudo enquadrado dentro da santidade, dentro da palavra, tudo que enquadra dentro dos padrões do céu, dos padrões de Deus. Quando a Bíblia fala tudo o que pedir será feito, é porque ele já sabe, porque você já se enquadra no caminho dos justos, na vida dos justos da Bíblia. O tudo do ímpio, fala isso para o ímpio. Tudo que pedir será feito. Eu ia pedir riqueza, carro, fazenda, isso. Vai pedir a morte dos inimigos. Então o cristão, que o Senhor está nele e ele no Senhor, tudo que ele pedir será feito. Irmãos, a vida cristã não é do jeito que foi pregado para mim, do jeito que eu vejo nas redes sociais e por aí nessas igrejas, não. Ela exige de nós uma mudança de vida. Um novo nascimento. Então nós temos que tomar muito cuidado nisso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado, Deus é glorificado, quando você dá muito fruto, quando a igreja dá muito fruto, quando o servo do Senhor dá muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Se nós dermos fruto, nós seremos discípulos do Senhor. Mas para isso nós temos que dar fruto. E o fruto do Senhor, do Espírito, é conhecido pelo mundo. Conhecido pelas pessoas. Até o inimigo fala, ali lá vai um homem de Deus, ali lá vai uma mulher de Deus. Então não é isso que nós... Não é essa igreja que nós estamos vendo nos dias de hoje, essas pregações que a gente vê por aí na internet, esses totalmente diferentes. Ó, como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos permanecei no meu amor. Ó,
como o Pai me amou, também eu vos amei. E vós permaneceis no meu amor. Será que essa igreja de hoje está permanecendo no amor de Cristo? O amor de Cristo não é esse amor que persegue, que mata, que difama, que... Então nós temos que observar as Escrituras e nos enquadrar dentro da palavra de Deus. Eu fui muito pelo homem. E hoje eu entendo, depois que eu passei a buscar conhecimento bíblico, eu fui mudando a minha vida. Eu comecei a buscar conhecimento bíblico depois que eu entendi, quando eu vi meus próprios familiares me perseguindo, meus próprios irmãos tramando contra a minha vida, como tem uns da minha família que tentam contra a minha vida até hoje. Me vendem como vendesse banana na esquina. Planeja minha morte todo dia. Aí eu pude entender. Comecei a buscar conhecimento bíblico, porque eu não... Dentro da minha igreja, os pastores me julgavam eu como errado e os ímpios como certo. Não, você está falando dos seus irmãos é uma benção. Falei, meu Deus, uma benção bebendo, jogando no mundo, bebendo, na farra é benção? E eu sou uma maldição dentro da igreja? Eu comecei a ficar meio perturbado com aquilo. Aí eu comecei a ir para o monte, abrir a Bíblia lá, pedir jejuar, o Senhor começou a falar comigo na palavra. Por isso que eu sempre prego e aconselho. Cuidado com os pastores de hoje. Cuidado com essas igrejas de hoje. Vigia, porque é um perigo. Vocês estão lidando com lobos devoradores escondidos até na Bíblia. Cuidado, cuidado. Ao 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei, e vós permaneceres em meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto para que meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. Então, nós temos que permanecer em Cristo com fidelidade, em amor, para que o nosso gozo seja completo, a nossa felicidade, a nossa paz de espírito seja completa. Vamos aqui para o 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e a vosso gozo seja completo. E tenho dito isso para que o gozo do Senhor permaneça em nós e o nosso gozo seja completo. Mas para isso existe uma mudança de vida, uma lapidação, uma renúncia, um modelo. O crente ele anda no modelo de vida, modelo do Espírito, modelo da palavra. Não tem esse negócio de deixar o mundo entrar dentro de você e você fazer as coisas do mundo e achar que está tudo bem, não. Não é assim, não. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amados, prega uma palavra de santidade, de fidelidade, de exortação e faz prova do amor desses crentes hoje. Primeiro é te crucificar, te meter prego, te botar na parede. É os crentes de hoje. Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado com isso. 12. Meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Já falei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelo seu amigo. Quem dá vida pelo seu amigo? Amados, às vezes, em alguns momentos, a gente fica nervoso, a gente ira. E hoje eu estava meditando sobre a mulher de Ló, ali. Porque a mulher de Ló, o Senhor falou com a mulher de Ló, falou com Ló que
Era para Ló sair de Sodoma, mas não olhasse para trás. Se olhasse para trás, para não olhar para trás. E a mulher de Ló, ela teve dentro de si um prazer de ver a destruição daquelas pessoas, algumas pessoas até que ela às vezes não gostava e que ficou para trás. E o Senhor Jesus pediu que não, o Senhor Deus pediu que não olhasse para trás. E a mulher de Ló olhou. E ela virou uma estátua de sal. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós somos igual a mulher de Ló. No momento da perseguição, no momento da afronta, no momento da calúnia, no momento das aflições que nós passamos, que as pessoas fazem com a gente, inclusive alguns crentes, às vezes aquela hora a gente, na hora da ira, a gente vira a mulher de Ló. A gente fala assim, mas ele vai pagar, mais cedo ou mais tarde ele vai pagar. Na hora que ele morrer ele paga. Você fala dessa maneira e Deus não ama isso. Aí você tá virando uma mulher de Ló. Porque de certa forma você quer ver aquela pessoa pagar o mal que ela está te fazendo. Aí entra o espírito da vingança, o pecado, a qual Deus não aprova e Deus não ama. Então nós cristãos, nós temos que entender pelo Espírito Santo, principalmente nos dias de hoje, de que nós não somos dono de si e nem governamos a nossa própria vida. Deus governa a nossa vida e o dono da nossa vida é Deus, em Cristo Jesus. E nós não faz o que nós quer, mas nós faz a vontade, faz o que Jesus quer, o que Deus quer. Às vezes a gente sofre acusações, perseguições e ofensa que rasga o peito no meio. E a ira vem, né? Nesse momento que você tem que calmar, pedir a Deus que repreenda esse demônio da ira, e você entender de que tem um remo. Jesus é o piloto da nossa vida. Nós não pilotamos a nossa vida, Jesus é o piloto. Irmãos, eu acho que eu nem vou explanar tudo, mas eu vou descer mais um pouquinho. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus ele está falando que nós é amigos se nós fazer o que ele manda. Nós somos amigos dele se nós fazer o que ele manda. Olha só, chama de amigo. Já vós não chameis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dito a conhecer. Tu tenho feito a conhecer. Te tenho feito a conhecer. Então, tudo que o Senhor Jesus viu de Deus, aprendeu de Deus, ele fez os discípulos e nós a conhecer através da sua palavra. Não me escolheste vós, a mim, mas eu vos escolhi, e vós, a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Então, Jesus nos escolheu, nós não escolheu ele. Ele nos escolheu para que nós viéssemos a este mundo e desse fruto e o nosso fruto permaneça. E nisso tudo que pedires a Deus em nome de Jesus, ele nos conceda. Então, se isso não está acontecendo com nós, é porque tem falha, tem pecado, precisa tirar carrapicho, precisa ser lapidado. Nós precisamos lapidar, porque quando nós pede e não recebe, a Bíblia diz que pedimos maus. E muitas das vezes nem tanto pedimos maus, é porque nós estamos andando em obediência, em desobediência a Deus. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Então, o mandamento de Deus em Cristo Jesus para toda a igreja é que ameis uns aos outros, não de palavra, não de língua, não de boca, mas de espírito, de coração.
Um amor verdadeiro. O ensinamento da Bíblia é esse. Ó. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiramente do que vós me aborreceu a mim. Então, o que Jesus está falando aqui? Se o mundo nos aborrece, para nós entender que antes de nós já aborreceu a Jesus. Então não tem como nós ser servo de Jesus e não ser aborrecido neste mundo. Olhe mais para baixo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Por que o mundo nos aborrece? Por que o povo não gosta de nós? Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós somos de Jesus. Jesus nos escolheu. O que tem dentro de nós é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Então o mundo nos odeia, o mundo não nos ama por causa disso. Ó, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, o que o senhor está falando? Pode o servo maior do que o seu senhor? Se perseguir a ele, perseguirão a vós. Então, e as ovelhas do Senhor ouvirão a voz do seu pastor. Assim como nós estamos guardando a palavra do Senhor, aquela ovelha que ouvia a pregação da nossa boca, também guardará essa palavra. É uma coisa seguida da outra. Assim como nós guardamos a palavra do Senhor, e assim como nós estamos passando a palavra aqui nas redes sociais, quem ouvir a voz do Senhor e decreto, também guardará essa palavra. Também guardarão a vossa. Então, vamos aprender com a palavra, vamos aprender com Cristo, aprender com o Espírito Santo. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Todas as perseguições e as maldades que eles nos fazem é por causa que nós carregamos, cingido em nossos lombos, o nome de Jesus. Nós carregamos o nome de Jesus. Porque não conhecem aquele que me enviou. Porque eles não conhecem a Deus, o que enviou Jesus. Na verdade, esse mundo não conhece. Se eu não vier, nem lhe ouvirá. Se eu não vier, nem lhe ouvirá. Falando, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, se eu não virá, e nem lhe ouvirá falando, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, Jesus, ele abriu um leque, mostrando-nos os nossos pecados. E agora nós estamos conscientes de que somos pecadores e dependemos dele para a purificação do nosso pecado. Nós temos que entender isso. Ao 23. E aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Então, todo aquele que aborrece a Jesus, que esse povo aborrece a Jesus, e nós também, muitas das vezes, nós aborrecemos a Deus. Então nós temos que ter consciência, e pensamento positivo no Espírito, para que nós não venhamos distanciar da presença de Cristo, nosso Salvador. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e o meu Pai. Então, o mundo aborreceu a Jesus e aborreceu a Deus. Em todos os aspectos e em todos os sentidos.
Portanto, o crucificaram e mataram seus discípulos e perseguiu a igreja de Cristo o tempo todo. Agora, ao 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Para que cumprisse a escritura que estava na lei de Moisés, aborreceram e perseguiram Jesus sem causa, e o crucificaram sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, o Espírito Santo. Por isso é que Jesus falou para os discípulos: eu vou e enviarei o meu Espírito, o Consolador. Quando Jesus subiu, ele enviou depois. Pedro queria pregar o Evangelho junto com os discípulos. Falou: não, ainda não é chegada a hora, ele ainda não enviou o Consolador. Mas quando Jesus enviou o seu Espírito, aí sim, eles começaram a trabalhar e pregar o Evangelho no nome do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é o Consolador, é o que traz, é o que nos consola das maldades, das perseguições, das afrontas. O Espírito do Senhor, ele nos traz o consolo e o entendimento de todas as coisas. E ele nos fortalece, e o Senhor do céu derrama sobre nós a sua unção e nos reveste do poder da armadura de Deus para que nós possamos vencer os dias maus. E aqui, ó, no último versículo diz assim, ó: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Olha, os escolhidos do Senhor, os discípulos de Deus, estava com Jesus desde o princípio. Ele já nos enxergava desde o princípio. Para ver, nós nem éramos nem nascidos, nós não existimos ainda, e Jesus já sabia de nós e já nos enxergava desde o princípio. Olha como o mistério de Deus e da sua palavra é profundo. É tão profundo que se nós, em carne, nós não conseguimos distinguir a profundidade da palavra de Deus. Só pelo Espírito Santo e pela essa santa palavra que nós possamos entender e a distinguir as coisas do Senhor, as coisas santas. Olha, observa. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Olha para ver. Nós estávamos com Cristo desde o princípio. Olha que palavra profunda. Amados, essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu estou dividindo ela com vocês. A paz do Senhor. Que o Espírito Santo te dê o entendimento dessa palavra. Amém?